Bom dia, bom dia! Muito bom dia! Tô aqui, quase não tô encostando nas coisas aqui, porque a minha ring light quis não ligar o fiozinho dela, tá bem soltinho aí. Não posso tocar nela agora, inclusive atrasou uns minutinhos pra eu tentar fazer ela ligar, mas acho que eu já entendi o recado de aposentadoria dela. Bom dia, Nath! Bom dia! Vamos lá, então, dar continuidade à leitura do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené. Paramos ontem na página 37. Vamos lá? Não existe teste de confiança nem luz verde para sinalizar que é seguro nos abrirmos. Os participantes da pesquisa que responderam a essas perguntas descreveram a confiança como um processo de construção lenta, por camadas, que vai acontecendo com o tempo. Em nossa família, nos referimos à confiança como o pote da bolinha de gude. Deixa eu ir marcando aqui. Minha filha Ellen teve sua primeira experiência de traição no 3º ano do ensino fundamental. Durante o recreio, ela contou para uma coleguinha da turma algo engraçado e levemente constrangedor que tinha acontecido com ela mais cedo naquele mesmo dia. Por volta do lanche da tarde, todas as garotas da turma já sabiam do seu segredo e estavam pegando no seu pé. Foi uma lição importante, mas dolorosa, porque até aquele momento ela nunca considerava a possibilidade de que alguém pudesse fazer tal coisa. Quando Ellen chegou em casa, ela caiu no choro e me disse que jamais tornaria a confiar seus segredos para alguém. Estava muito magoada. Foi de cortar o coração. Para piorar as coisas, ela me disse que quando voltou para a sala, as colegas ainda estavam rindo dela com tamanha intensidade que a professora as separou e retirou algumas bolinhas de gude do pote que havia na sala. A professora de Ellen tinha um grande pote de vidro a que ela e as crianças se referiam como o pote da bolinha de gude. Ela mantinha uma caixa com bolinhas coloridas próximas ao pote, e sempre que a turma fazia boas escolhas coletivamente, ela lançava bolinhas de gude no pote. Porém, sempre que a turma quebrasse regras e não prestasse atenção, a professora retirava algumas bolinhas. Quando e se as bolinhas enchessem o pote, os alunos seriam recompensados com uma festa. Por mais que eu quisesse dizer a Ellen, não divida seus segredos com essas garotas, assim elas nunca vão magoá-la de novo. Deixei os meus medos e minha raiva de lado e comecei a tentar descobrir como ter uma conversa franca com ela sobre confiança e relacionamentos. Enquanto procurava a maneira certa de traduzir minhas próprias experiências de confiança e o que aprendia sobre o assunto com minha pesquisa de campo, pensei em como a metáfora do pote da bolinha de gude seria perfeita. Sugeri a Ellen que pensasse sobre suas amizades como potes de bolinha de gude. Sempre que uma pessoa lhe oferecer apoio, for carinhosa com você, defendê-la ou guardar o que você confiou a ela em particular, coloque uma bolinha de gude num pote. Se uma amiga ou um amigo for cruel, desrespeitoso ou espalhar os seus segredos, uma bolinha deverá ser retirada. Quando lhe perguntei se isso fazia sentido, ela acenou positivamente com a cabeça e disse com entusiasmo: "Eu tenho muitas amigas que encheriam o pote da bolinha de gude." Então, ela descreveu 4 amigas com quem sempre podia contar, que sabiam alguns dos seus segredos e nunca os revelaram a ninguém, e que também haviam compartilhado alguns com ela. São amigas que me chamam para sentar com elas, mesmo se forem convidadas para a mesa de garotas mais populares do colégio. Foi um momento sublime para nós duas. Quando lhe perguntei como essas meninas se tornaram amigas tão confiáveis e dignas de bolinhas de gude, ela pensou por um instante e respondeu: "Não tenho certeza. Como as suas amigas conquistaram as bolinhas de gude?" Depois de pensarmos juntas por um tempo, chegamos às nossas conclusões. Algumas das respostas de Ellen foram:
Elas guardaram meus segredos, elas me contaram os seus segredos, elas se lembraram do meu aniversário, elas nem sabem quem são a vovó e o vovô. Não, elas sabem quem são a vovó e o vovô. Elas sempre me incluem nas coisas divertidas. Elas sabem quando estou triste e me perguntam por quê. Quando falto à escola por estar doente, elas pedem às suas mães que telefonem para saber como estou. E as minhas? Exatamente as mesmas, com exceção de que, para mim, vovó e vovô são minha mãe e meu padrasto. Quando minha mãe chega numa festinha dos meus filhos, é uma grande alegria ouvir das minhas amigas dizer: "Oi, Dani, que bom ver você." Eu sempre penso, ela se lembrou do nome da minha mãe, ela se importa conosco. Confiança é colocar uma bolinha de gude de cada vez. O dilema do ovo e da galinha vem à tona quando pensamos sobre o investimento que as pessoas têm que fazer nos relacionamentos antes mesmo de o processo de construção da confiança começar. A professora não disse: "Eu não vou comprar o pote e as bolinhas de gude antes de saber se a turma será capaz de fazer boas escolhas coletivamente." O pote estava lá desde o primeiro dia de aula. Na verdade, ao final do primeiro dia, ela já havia enchido o fundo dele com uma camada de bolinhas. As crianças não disseram à professora: "Decidimos não fazer boas escolhas porque não acreditamos que você colocará bolinhas no pote." Elas trabalharam duro e abraçaram alegremente a ideia, porque confiaram na professora. Um dos psicólogos que mais admiro no campo de relacionamentos é John Gottman. Seu livro The Science of Trust Emotional... Meu Deus, tinha que ser uma linha inteira em inglês agora. Tá bom? 2023, quem sabe, hein? Vou traduzir já. A Ciência da Confiança. Sintonia emocional para casais. É uma obra inspiradora sobre a anatomia da confiança. Em um artigo do site Great Good da Universidade de Berkeley, Gottman descreve a construção da confiança de uma maneira totalmente compatível com o que eu encontrei na minha pesquisa. E também com o que a Ellen e eu chamamos de pote de bolinhas de gude. De acordo com a pesquisa, descobri que a confiança é construída em momentos muito pequenos, que eu chamo de momentos de porta entreaberta. Em qualquer interação, há uma possibilidade de conexão com o seu parceiro ou de distanciamento. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo disso em meu próprio casamento. Certa noite eu queria muito concluir a leitura de um livro policial. Achei que soubesse quem era o assassino, mas estava ansiosa para confirmar minha suspeita. A certa altura, coloquei o livro na mesa da cabeceira e me levantei para ir ao banheiro. Quando passei pelo espelho, vi a imagem refletida da minha... peraí. Essa parte que eu tô lendo é um trecho do livro do Gottman, tá? Então, fiquei ansioso para concluí-lo. Quando passei na frente do espelho, vi a imagem refletida da minha esposa e ela me pareceu triste, escovando seus cabelos. Era um momento de porta entreaberta. Eu tinha uma escolha. Poderia sair daquele banheiro pensando: "Não quero lidar com a tristeza dela essa noite, quero ler o meu livro." Mas, em vez disso, talvez por ser um sensível pesquisador de relacionamentos, decidi ir até ela. Segurei a escova que estava em suas mãos e perguntei: "O que está acontecendo, querida?" E ela me disse que estava triste. Naquele exato momento, eu estava construindo confiança. Eu estava ali para apoiá-la. Eu estava me conectando com ela, em vez de escolher me dedicar apenas ao que eu queria. São em momentos assim que a confiança é construída. Um momento como esse pode não parecer importante, porém, se nós sempre escolhermos virar as costas para as necessidades do outro, a confiança no relacionamento vai se deteriorando, lenta e gradualmente. Voltou para o livro agora. Quando pensamos em traição nos termos da metáfora do pote e da bolinha de gude, a maioria de nós imagina alguém em quem confiamos fazendo algo tão terrível que nos obrigasse a pegar o pote e jogar fora todas as bolinhas. Qual é a pior traição de confiança que você pode imaginar? Ele me traiu com minha melhor amiga. Ela mente sobre como gastou o dinheiro.
Alguém usa minha vulnerabilidade contra mim. Todas são traições terríveis. Sem dúvida, não há um tipo específico de traição que é ainda mais desleal e igualmente corrosivo para a confiança no relacionamento. Na verdade, essa traição geralmente acontece muito antes de outras todas. Estou falando da traição do descompromisso, de não se importar, de desfazer o vínculo, de não desejar dedicar tempo e esforço ao relacionamento. A palavra traição evoca experiências de falsidade, mentira, quebra de confiança, omissão da defesa quando nosso nome está envolvido em intrigas ou fofocas e de não sermos escolhidos como alguém especial entre outras pessoas. Esses comportamentos são certamente traiçoeiros, mas não são as únicas formas de traição. Se eu tivesse que escolher uma forma de traição que tenha aparecido com muita frequência em minha pesquisa e que tenha se mostrado a mais perigosa em termos de corrosão de elo de confiança em um relacionamento, eu mencionaria o descompromisso. Quando as pessoas que amamos ou com quem temos uma forte ligação param de se importar conosco, de nos dar atenção e de investir no relacionamento, a confiança começa a se extinguir e a mágoa vai crescendo. O descompromisso gera humilhação e desrespeita os nossos maiores medos, que são de ser abandonado, desvalorizado e desprezado. O que pode fazer dessa traição obscura algo muito mais perigoso do que uma mentira ou até mesmo do que um caso fortuito é o fato de não conseguirmos localizar a fonte da nossa dor. Não há acontecimento, nenhuma evidência explícita de ruptura, e isso pode deflagrar um processo de loucura. Podemos dizer a um parceiro descompromissado: você não parece mais se importar com o nosso casamento. Mas sem uma prova disso, a resposta pode facilmente ser a seguinte: chega em casa todo dia do trabalho às 7 da noite, põe as crianças na cama, leva a família para passear no domingo, o que mais você quer de mim? Ou, no ambiente de trabalho, quando sentimos vontade de dizer: por que não me dão mais feedback? Digam que gostam de mim, reclamem de alguma coisa, me façam lembrar que eu ainda trabalho aqui. Com os filhos, as atitudes têm mais peso do que as palavras. Quando paramos de nos interessar por suas vidas, não perguntam mais como foi seu dia, nem querendo saber mais dos seus gostos musicais, das suas amizades. Eles ficam ressentidos e com medo, em vez de aliviados, independentemente do temperamento que os adolescentes possam ter. E por não conseguirem expressar bem como se sentem com o nosso desinteresse, quando paramos de nos esforçar para participar, eles começam a agir de maneira extravagante, pensando: isso vai chamar a atenção deles. Assim como a confiança, a maioria das experiências de traição se acumulam lentamente, com uma bolinha de gude de cada vez. Na verdade, as traições grandes e visíveis que mencionei antes são as mais frequentes após um período de desinteresse e de corrosão lenta da confiança. Para concluir, a confiança é um produto da vulnerabilidade que cresce com o tempo e exige trabalho, atenção e comprometimento total. A confiança não é uma postura nobre, é uma coleção de bolinhas de gude que cresceu. Mito 4. Eu me garanto sozinho. Uma qualidade que temos em alta conta em nossa sociedade individualista é a capacidade de se virar sozinho. Mesmo que possa parecer infeliz e deprimente, admiramos a força que isso invoca e se garantir sozinho é algo reverenciado. A jornada da vulnerabilidade não foi feita para se percorrer sozinho. Nós precisamos de apoio, precisamos de pessoas que nos ajudem na tentativa de trilhar novas maneiras de ser e que não nos julguem. Precisamos de uma mão para nos levar quando cairmos, e se você se entregar a uma vida corajosa, levará alguns tombos. Durante o desenrolar da minha pesquisa, os participantes foram muito claros em relação à necessidade que sentem de apoio, encorajamento e, por vezes, ajuda profissional
quando voltaram a entrar em sintonia com a vulnerabilidade e a sua vida emocional. A maioria de nós sabe muito bem prestar ajuda, mas quando se trata de vulnerabilidade, é preciso saber pedir ajuda também. Só depois que aprendermos a receber com um coração aberto é que poderemos nos doar com um coração aberto. Ao vincularmos julgamentos à ajuda que recebemos, de forma consciente ou inconsciente, também estaremos vinculando julgamentos à ajuda que prestarmos. Todos nós precisamos de ajuda. Sei que não poderia ter concluído nem a pesquisa, nem esse livro, sem estímulos fortes que vieram do meu marido, da minha terapeuta, de vários livros e de amigos e familiares que estavam em uma jornada parecida. Vulnerabilidade gera vulnerabilidade e a coragem é contagiosa. Há alguns estudos muito respeitados sobre liderança que sustentam a ideia de que pedir ajuda é essencial e que vulnerabilidade e coragem contagiam. Em um artigo de 2001 publicado em Harvard Business Review, Peter Fuda e Richard Badman usaram uma série de metáforas para explicar como líderes estimulam e sustentam a mudança. Uma das metáforas é a de uma bola de neve. A bola de neve começa a rolar quando um líder se dispõe a ficar vulnerável diante de seus subordinados. A pesquisa demonstra que essa atitude de vulnerabilidade é considerada corajosa pelos membros da equipe e que estimula os outros a seguirem o mesmo caminho. Um exemplo da metáfora da bola de neve contida na pesquisa de Harvard é a história de Clinton, o diretor executivo de uma grande empresa alemã que descobriu que seu estilo centralizador de liderança estava impedindo os gerentes de tomarem iniciativa. Os pesquisadores explicam. Ele poderia ter agido em particular para mudar seu comportamento, mas em vez disso, trouxe uma questão à tona durante um encontro anual com seus 60 principais gerentes, em que reconheceu seus erros e reformulou seu papel, tanto em nível pessoal quanto organizacional. Ele admitiu que não tinha todas as respostas e pediu que a sua equipe lhe ajudasse a dirigir a empresa. Ao estudarem a transformação que sucedeu a esse encontro, os pesquisadores relataram que a eficiência de Clinton aumentou, sua equipe prosperou, houve ganhos em termos de iniciativa e inovação e a empresa superou seu desempenho e o desempenho de alguns concorrentes muito valiosos. Da mesma forma, minhas maiores transformações pessoais e profissionais ocorreram quando eu comecei a perceber quanto meu medo de ficar vulnerável estava me tolhendo e reuni a coragem para revelar minhas lutas e pedir ajuda. Estava me tolhendo. Essa palavra é nova. Quero pesquisar. Se alguém souber, já bota aí. Tolhendo. E reuni coragem para revelar minhas lutas e pedir ajuda. Depois de fugir da vulnerabilidade, descobri que aprender a se entregar ao desconforto da incerteza, do risco e da exposição emocional era de fato um processo doloroso. Eu acreditava que podia optar por não me sentir vulnerável. Logo, quando isso acontecia, quando o telefone tocava com notícias inimagináveis, quando eu tinha medo ou amava tão intensamente que, em vez de sentir gratidão e alegria, eu só conseguia me preparar para a perda, eu tentava controlar as coisas. Eu controlava as situações e as pessoas à minha volta. Fazia de tudo, até que não tivesse mais energia. Parecia corajosa por fora, mas estava apavorada por dentro. Aos poucos, fui percebendo que essa couraça era pesada demais para eu carregar. E que a única coisa que realmente me fazia impedir de conhecer a mim mesma e de me deixar ser conhecida pelos outros, a falsa proteção exigia que eu ficasse encolhida e silenciosa por trás dela, sem chamar atenção para as minhas imperfeições e vulnerabilidades. Era exaustivo. Eu me lembro de um momento muito agradável quando meu marido e eu estávamos deitados no chão vendo Ellen dar piruetas e fazer danças loucas no tapete. Olhei para Steve e disse: "Não é engraçado como eu a amo ainda mais por ficar assim tão vulnerável e desinibida, parecendo uma boba? Eu nunca faria isso. Você consegue se imaginar sendo tão amado assim?"
Steve olhou para mim e respondeu: pois eu te amo exatamente assim. Confesso que, como alguém que quase nunca se arriscava a ficar vulnerável e sempre fazia de tudo para não parecer boba, nunca me ocorrera que 2 adultos pudessem se amar dessa forma, que eu pudesse ser amada pelas minhas vulnerabilidades e não apesar delas. Todo o amor e o apoio que recebi, sobretudo de Steve e de Diana, minha terapeuta, me encorajaram a começar aos poucos a correr mais riscos e a me mostrar no trabalho e em casa as maneiras inusitadas. Aproveitei mais oportunidades e tentei coisas novas, como ser contadora de histórias. Aprendi a estabelecer novos limites e a dizer não, mesmo quando ficava com medo de deixar algum amigo magoado ou de recusar uma oferta profissional, coisas que provavelmente mais tarde lamentaria. Mas até aqui, eu não me arrependi de nenhum não. Retomando o discurso O Homem na Arena, do presidente Rosenfeld, aprendi também que as pessoas que me amam, aquelas com quem realmente posso contar, nunca são os críticos que me apontam o dedo quando eu fracasso. Também não estão na arquibancada me assistindo. Eles estão comigo na arena, lutando por mim e segurando a minha mão. Tolhendo, no sentido de privando. Ah, ok. Estava me privando. Ficava vulnerável, estava me privando. Top. Obrigada, Nath. Laurete, desculpa. Vamos lá. A falsa proteção exigia que ficasse encolhida e silenciosa por trás dela, sem chamar atenção para as minhas imperfeições e vulnerabilidades. Era exaustivo. Gente, imagina só, a pessoa tá tentando lutar contra quem ela realmente é. Como que não ia ser exaustivo? É isso que eu falo sempre. Às vezes a gente tenta mostrar uma imagem, mostrar pra pessoa o que a gente não é, e no fim, isso nos custa quem a gente é de verdade. E às vezes aquelas pessoas, elas iam se conectar conosco justamente pelo quem a gente é, genuinamente. Então eu fico aí tentando ser outra pessoa pra agradar as pessoas, sendo que elas não conectam com essa pessoa que eu criei, mas elas conectariam com quem eu sou de verdade. E o pior ainda, é se elas realmente se conectam com o personagem que eu criei, até quando eu aguento vestir esse personagem? Será que até que momento eu vou entrar em exaustão? E acho muito legal essa ideia de que as pessoas que a gente admira, as pessoas que nos inspiram e nos apoiam, elas não são as pessoas que vão estar lá na arquibancada da vida, elas vão estar lá junto na arena, né? Elas vão estar lá junto para alcançar. Até quero rever essa parte aqui que ela falou isso. Aqui, ó. As pessoas que eu realmente amo e que eu admiro, com quem eu realmente posso contar, nunca são os críticos que me apontam o dedo quando eu fracassar. Ó, as pessoas que me amam... Quero ir marcando, gente. Também não estão na arquibancada me assistindo. Elas estão comigo na arena, lutando por mim e segurando a minha mão. Essas são as pessoas pelas quais vale a pena. Nada transforma mais a minha vida do que descobrir que é uma perda de tempo medir meu valor pelo peso da reação das pessoas na arquibancada. Quem me ama estará do meu lado, independentemente dos resultados que eu possa alcançar. Nós não podemos aprender a ser mais vulneráveis e corajosas por conta própria. Muitas vezes, nossa primeira e maior ousadia é pedir ajuda. Compreendendo e combatendo a vergonha. A vergonha extrai seu poder de fato de não ser explanada. Essa é a razão pela qual ela não deixa os perfeccionistas em paz. É tão fácil nos manter calados? Se, porém, desenvolvermos uma consciência da vergonha a ponto de lhe dar nome e falar sobre ela, nós a colocaremos de joelhos. A vergonha detesta ser o centro das atenções. Se falarmos abertamente sobre o assunto, ela começará a murchar. Assim como a exposição à luz é mortal para os gremlins, a palavra e a conversa lançam luz sobre a vergonha e a destroem. Que incrível essa colocação, né? A importância da gente falar
sobre o que me faz sentir vergonha, por que eu estou com vergonha. E aí, gente, geralmente, o que acontece? A gente geralmente tem a vergonha de fazer algo pelo qual a gente acha que está sendo analisado e julgado. Porque a gente quer que seja perfeito, a gente quer agradar. É instintivo, é natural do ser humano. Então imagina só, se tudo aquilo que tu for fazer na tua vida, que é algo que tu sonha, que é algo que tu busca, tudo isso tu ficar o tempo inteiro esperando a aprovação, a aceitação das pessoas que estão na arquibancada. O quanto isso é cruel com a tua vida, porque perfeição, ela não existe, em primeiro lugar. E segundo, aquelas pessoas, elas vão medir você com a régua delas. Isso não é justo. Você precisa fazer as tuas métricas a partir das tuas próprias réguas, né? Às vezes algum comportamento novo que para outra pessoa é algo pequeno, mas lá na tua régua pessoal tu sabe o quanto aquilo é gigante, o quanto é um passo imenso, o quanto é um salto dentro do teu desenvolvimento. Então o cuidado de a gente querer sempre estar no agradar, né? E às vezes a gente fala, não, eu não me importo, não tô nem aí. Mas deixa de fazer muitas coisas sim, porque lá no teu inconsciente ainda existe aquele pequeno gatilho de querer ser perfeita. E aí que entra o detalhe, né? As pessoas que você pode contar de verdade, as pessoas que vão te ajudar, as pessoas que andam contigo, elas não vão se importar com o personagem que tu cria. Elas vão estar se importando e conectadas com quem você é de verdade. São as pessoas que conhecem as nossas vulnerabilidades. Então, mede a tua vida sempre com a tua própria régua. E falar sobre os assuntos diminui muito a intensidade deles. Eu falo isso muito em questão de terapia. Às vezes a pessoa vem com um problema gigante, a gente começa a conversar, começa a desenrolar, e aí ela mesma às vezes começa a rir, do tipo, meu Deus, é sério que esse era o meu problema? Mas é porque falar sobre, muitas vezes, transforma aquele monstro gigante em uma pequena formiguinha, que não é nada, né? Então, ficar às vezes remoendo não vai resolver. Mas ter alguém de confiança, ou profissional, ou de amizade, para conseguir falar sobre, vai fazer com que aquele monstro gigante diminua. Que é o que ela trouxe aqui. Colocar luz na vergonha murcha ela. Porque falar sobre o que eu tenho vergonha começa a viver aquela emoção da vergonha e eu começo a ressignificar ela. Então é aí o caminho de cura. Gente, na segunda-feira vamos continuar na página 45, falando sobre vulnerabilidade e vergonha. Obrigada pela companhia de vocês aqui hoje. Um ótimo, extraordinário dia. Um final de semana fantástico para vocês. E a gente se encontra aqui segunda-feira. Beijo no coração e até!